essa live que a gente vai falar sobre esse tema tão importante que são os 2 comportamentos que impedem você de crescer, se reconhecer, ser promovido dentro das empresas. Para quem está comigo aqui no YouTube, também encaminha, compartilhe com o pessoal do YouTube. Como é que você vai compartilhar? Se você olhar agora, tá com o chat aberto, né? Então, na conversa, você tá com o chat aberto, o que você vai fazer é apertar o xizinho ali do lado do chat. Quando você apertar o xizinho, vai abrir para você uma setinha escrito compartilhar. E aí é só você pegar essa seta e encaminhar para 3 pessoas para virem para cá para assistir junto com você a live de hoje. Bom, deixa eu explicar então agora com detalhes, agora que a gente está começando efetivamente, o que é essa semana de aquecimento, o que é efetivamente essa semana do treinamento, o que vai acontecer na semana e na sequência. A gente começa então com o tema de hoje. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao mais um conteúdo de aquecimento para o treinamento Sua Carreira no Topo, missão 25 em 5. Mais uma vez, é um treinamento 100% gratuito, 100% online, e ele vai acontecer ao vivo do dia 5 ao dia 9 de abril. Então, na semana do dia 5, vai ser o dia que a gente vai liberar. O que é esse treinamento? Esse treinamento são 3 aulas. Essas 3 aulas, elas vão acontecer ao longo da semana. Então, a gente vai ter aula 1, 2, 3. Muito provavelmente vai ser segunda, quarta e sexta as aulas. E dessas aulas, você vai ter uma semana para assistir tudo. Então, a gente vai deixar liberadas as aulas até o dia 11 de abril, que é domingo. Você vai poder assistir a todas essas aulas até o dia 11, e aí depois a gente tira essa aula do ar. Por quê? Porque o objetivo maior é estar com quem está comprometido, é estar efetivamente dando a possibilidade de quem se comprometeu, quem está ali, quem realmente quer se aprofundar para conseguir chegar em resultado e estar ali com a gente. Então, para essas pessoas, as pessoas vão ter ali a possibilidade de assistir várias vezes. Depois, se você perdeu, aí não tem mais como assistir. A live, as aulas, elas saem do ar, porque no dia 12 de abril, além da gente privilegiar quem está com a gente desde o início e quem efetivamente quer fazer acontecer, quer mudar a carreira, quer construir uma história de sucesso, na semana do dia 12, a gente abre as inscrições para a mentoria Modus Inovante, que é um método que eu desenvolvi no ano passado, por conta dessa parte online, a gente fazia tudo presencial, montei o método online, e aí a gente vai fazer essa mentoria, que é uma mentoria que a pessoa tem acesso por um ano, o conteúdo todo, mas além desse acesso por um ano ao conteúdo, a pessoa também tem uma mentoria de 8 semanas individuais comigo. A mentoria é em grupo, mas eu passo individualmente por cada caso. Então, na semana do dia 12, para quem quiser, vai ter a possibilidade de entrar na mentoria. Oi, Eliseu! Seja bem-vindo! Muito bom estar com você aqui, hein? Estamos ficando internacionais com a sua presença. Eliseu, tem amigos aí para chamar também? Chame seus amigos para vir para cá. Aperta aí no aviãozinho, chama 3 amigos para estarem aqui com a gente hoje. E aí, gente, baseado então nesse treinamento que vai acontecer na semana do dia 5 de abril, eu resolvi fazer essas lives de aquecimento. O objetivo é já falar de alguns assuntos para preparar vocês para o dia, efetivamente, lá na semana do dia 5, para as aulas. As aulas têm uma sequência, então tem a primeira, a segunda e a terceira aula, elas formam ali uma lógica, vai ser bem interessante. Então, vamos lá começar no conteúdo de hoje. Quando eu pensei em algum assunto para o aquecimento de hoje, o principal ponto que eu pensei foi falar para vocês sobre esses 2 comportamentos que impedem os profissionais de serem promovidos, de crescerem profissionalmente. E aí a gente vai falar sobre eles hoje, lembrando a vocês que eu acabei nem me apresentando, né, gente? A parte do princípio, todo mundo já me conhece. Meu nome é Lilian Cidreira, eu sou estrategista de carreira, criei a Future Minds Consultoria, que é a consultoria hoje que organiza esses eventos, ações em 2016. Fazia todas as ações de forma presencial até o ano passado, quando começou essa pandemia, e aí eu preferi
pegar, me organizar, vir para o mundo digital. E eu tô amando estar aqui, porque eu tô tendo a possibilidade de falar com pessoas de vários lugares, como é o caso do Eliseu, é da Angola. Então, é muito legal ter a possibilidade de falar com pessoas de N locais, de vários lugares, inclusive fora do Brasil. Então, por isso, estou aqui, independente do que vai acontecer na hora que a gente já voltar para o presencial, eu não vou mais largar esse mundo digital, porque realmente é um mundo apaixonante. E aí, o tema de hoje, então, vamos falar de 2 comportamentos que impedem o sucesso profissional. E aí, quando eu pensei nesse tema, o ponto principal que mais me veio na cabeça naquele momento foi pensar o seguinte, que hoje a gente tem existem pessoas que têm uma tendência a procurar culpados pelo insucesso. Então, pessoas que procuram, quem é que é o responsável por eu não ter conseguido chegar em alguma coisa. Ou seja, eu queria ter sido promovida, eu não fui. De quem é essa culpa? Por que isso aconteceu? E aí, o que eu percebo, olhando hoje, nesses 5 anos trabalhando nas empresas, estando com pessoas, vendo ali o dia a dia, é que a gente tem ali 3 pilares, né? 3 áreas que normalmente a gente tenta culpar, que as pessoas tentam culpar pelo não sucesso, por não conseguir chegar aonde quer. Primeiro, que é olhar a empresa, né? Então, um dos fatores quando a gente olha a empresa tem até duas vertentes, né? 2 áreas que acabam indo. O primeiro ponto é que muita gente fala que não dá para crescer na empresa que trabalha porque a empresa não dá oportunidades para ela crescer. Então, eu tenho escutado muito isso, né? Ao longo desses 5 anos, as pessoas acharem assim, o problema está na empresa. A empresa não dá oportunidade para as pessoas. Então, eu não tenho como conseguir chegar aonde eu quero chegar, porque eu dependo da empresa fazer isso por mim. E se a empresa não está fazendo, se a empresa não dá essa oportunidade, não abre essa possibilidade, como que eu vou crescer? Além disso, algumas pessoas também começam a colocar um outro fator, e aí nesse eu quero detalhar um pouco mais, que é a empresa não ter um plano de carreira. E aí, esse plano de carreira, o que seria? A empresa criar ali uma rota onde a pessoa, se você fizer isso aqui, você fizer esses cursos, participar desses projetos, você é promovido. Quando a gente olha lá para o passado, então vamos trazer aí há uns 15 anos atrás, era muito comum isso acontecer. Então, era muito natural, era muito normal da gente ver a empresa criando esses planos de carreira. Ou seja, eu entrava na empresa, a empresa me apresentava o que eu tinha que fazer para conseguir chegar num determinado cargo. Então, ela me dava ali quais eram os cursos que eu precisava fazer, qual era a formação acadêmica que eu precisava ter. Também passava participações, reuniões, projetos, áreas. Olha, você precisa trabalhar nesses 2 departamentos para conseguir chegar numa promoção. E aí, o que acontecia há 15 anos atrás? A pessoa ia lá, entrava na empresa, fazia o que tinha que ser feito, ou seja, né? Se falava para fazer o curso, ela fazia o curso. Se pedia para fazer tal coisa, ela fazia. E aí, quando ela cumpria com esse checklist de todas as coisas que a empresa dizia que ela precisava fazer para chegar em alguma coisa, para chegar no próximo cargo, por exemplo, ela ia lá, batia na porta do gerente, do diretor da empresa e pedia essa promoção. E naquela época, isso até funcionava, porque como as empresas também trabalhavam pensando dessa forma, era muito natural que a empresa pensasse que, então tá certo, se a pessoa cumprir com esses protocolos, com esse procedimento, ela está apta a subir de cargo. Isso há 15 anos atrás, talvez 15, 20 anos. Só que o que começou a acontecer? Vamos lá, vamos pensar no nosso tempo atual. Vamos trazer agora para a nossa realidade hoje.
Quando a gente vem para essa realidade que a gente está passando agora, o que está acontecendo aí há uns 5 anos para cá? A gente está vivendo um mundo cada vez mais acelerado. Não é só olhando, né, os números que a gente está vivendo desde o ano passado para cá, que significa que o mundo está acelerado. O mundo está acelerado em vários aspectos. Então a gente muda tudo muito rápido. Existe até uma tendência hoje de que o cinema vai pouco a pouco acabar, porque as pessoas não vão ter paciência de ir para uma sala de cinema e ficar 2 horas ali assistindo um filme, 1 hora e meia, 2 horas e meia. As pessoas são capazes de ficar assistindo vários episódios de uma série no Netflix pequeno. Então, eu até posso gastar essa 1 hora e meia assistindo a mesma série, mas a sensação que a pessoa teve foi que ela assistiu a vários episódios. Então, ela escolheu assistir várias coisas no mesmo dia do que um filme que ela entra e ela tem que assistir todo o filme, ela tem que se prender ali por 1 hora e meia, 2 horas, ou quem sabe até mais tempo do que isso. Então a gente está vivendo um mundo, uma situação, um planeta mais acelerado. E se a gente está vivendo uma situação de aceleração, esse plano de carreira ele acaba sendo muito pequeno. Imagina se a gente fosse falar que para uma pessoa ser promovida, bastava ela ter determinados cursos, determinadas formações, e já era o suficiente para ela ser promovida. Imagina se a gente fosse se contentar só com esse tipo de informação no mundo muito dinâmico. É muito mais difícil. Então, o que acaba acontecendo agora é que a gente precisa ir para uma outra forma. Então, esses dois lados, quando a gente pensa da empresa não dar oportunidade para a pessoa crescer, e a empresa não ter um plano de carreira, não é que a pessoa tenha pensado isso sem fundamento, existiu um fundamento. Mas esse fundamento, ele já caiu por terra, a gente já mudou a forma de pensar ao longo dos últimos anos, e a gente já vai falar sobre isso. Aí a gente vai para o nosso segundo ponto, né? Então, o primeiro ponto, a empresa, né? A forma como eu olho a empresa, a forma como eu vejo as situações da empresa. O segundo fator é o gestor. Então, quando a gente olha também, existem duas vertentes aqui importantes para olhar o gestor. Por que muitas pessoas acabam falando, eu não cresço porque o meu gestor não me permite? E aí, uma das justificativas é que o gestor não confia em dar trabalhos mais complexos. Então, como o meu gestor não confia em me dar trabalhos mais complexos, logo não consigo ser promovido, porque eu dependo dessa pessoa, dessa empresa, desse gestor, me dar oportunidade aqui, entregar mais trabalho para mim, para que eu possa fazer esse trabalho mais complexo e mostrar para ele que eu posso sim ser promovido. Um outro ponto que também eu escuto bastante sobre o gestor é ter uma equipe de preferidos. Então, eu não consigo porque eu não sou o querido, eu não sou o preferido do meu gestor. O meu gestor tem outras pessoas que ele prefere, logo, ele acaba dando a oportunidade para essas pessoas primeiro, ao invés de dar oportunidade para todo mundo. Oi, Ju! Boa noite! Seja bem-vinda. Aí, eu já aproveito e manda para a Renata entrar aí também. Então, o que acaba acontecendo? O que é curioso, né? Vamos falar assim. Vamos lá, vamos raciocinar. Em todas as empresas, a gente vai ter lá o time dos preferidos, né? Isso é muito normal, muito difícil as pessoas serem totalmente imparciais. A gente normalmente é parcial na nossa opinião, no que a gente acredita. Então, imagina agora a gente colocar na nossa cabeça que a gente não foi promovido porque o meu gestor tem lá o grupo de preferidos dele, logo eu não tenho como ter a possibilidade. Ou eu preciso que o meu gestor me dê um trabalho mais complexo para que eu mostre que eu mereço ser promovido, e aí, como ele não me entregou, então eu fico aqui esperando e eu não sou promovido porque eu estou aguardando. E uma terceira vertente, né? Então, primeiro empresa, segundo gestor, essa terceira vertente são os colegas de trabalho.
Nossa, esses aqui, então, aí é impressionante, gente. Assim, a gente tem uma, uma galera dentro das empresas que ou não está interessado, assim, a pessoa já tá satisfeita onde ela chegou, para ela tá bom, ela não quer crescer, ela não quer fazer mais do que o que ela já faz, ela não quer ir além. Ela está satisfeita com a posição que ela tá. Ela já está satisfeita com as coisas que ela conquistou, ela já está satisfeita com o trabalho que ela já executa, ela não quer ir além. E ok, gente, vamos pensar assim, ok, paciência, a gente não pode ter todo mundo dentro da empresa querendo viver uma vida maior do que a gente, né? Mas imagina agora se a gente ficar dependendo desse colega de trabalho para ajudar a gente a crescer profissionalmente. Por quê? Imagina, eu estou colocando nessa pessoa a responsabilidade por me ajudar numa demanda que eu quero ser promovida. Então, eu estou jogando para a pessoa que às vezes não tem interesse em ser promovido, não quer, está feliz aonde está, não está muito satisfeita, a responsabilidade de conseguir chegar aonde eu quero chegar. Ou seja, aonde eu quero chegar está dependendo dessa pessoa que não quer chegar em lugar nenhum, está muito feliz aonde ela está parada. Então, qual é o grande problema, tá, em ter esses pensamentos? Qual é o grande problema de eu pensar que a empresa não me dá oportunidade, a empresa não tem um plano de carreira, o meu gestor precisa confiar mais no meu trabalho, me dar um trabalho mais complexo, eu preciso ser ali uma pessoa da equipe de preferidos, eu preciso ser ali, eu estar entre esses preferidos do meu gestor e ter o colega de trabalho para me ajudar. É isso daí, ô Ju, muito bem. Tem que focar no teu, porque focar na galera não dá. Mas eu vou falar desses 3 itens, né? E plano de carreira é um item, né? Você chegou aqui um pouco depois, vou voltar rapidamente nesse item. A empresa não tem um plano de carreira. Eu quis trazer esse item hoje porque eu escuto muito, e escuto até hoje. Todas as empresas que a gente vai, normalmente, existe essa reclamação. Ou pessoas que, quando trabalham com a gente, fazem essa reclamação de, poxa, eu não consigo crescer porque a empresa não me deu uma oportunidade, um plano, eu não tenho clareza do que precisa ser feito para eu chegar lá. E, gente, nem eu trabalhei em uma empresa que tinha plano de carreira. Aliás, a primeira empresa que eu trabalhei, e quem participar lá na semana do dia 5 vai me ouvir contando com detalhes sobre essas histórias. Mas essa empresa que eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei, ela não só não tinha plano de carreira, como ela não tinha nada. Uma desorganização total do que era, de como é que ia ser, quem ia ser promovido, qualquer critério mínimo não existia, nem termos salariais, nem nada. Era bem confusa. E aí, qual é o grande problema, gente, quando a gente coloca, então, a empresa, o gestor, pois é, eu não trabalhei em nenhuma empresa que tinha plano, mas essa era pior, porque era bem mais complexa do que só não ter o plano, ela era confusa mesmo. E o que acontece aqui nesse caso? A gente acaba colocando no outro a responsabilidade pelo que a gente quer conquistar. E aí, consequentemente, a gente começa a se sentir impedido de conseguir chegar. Já trabalhou? Conta aí pra gente. É Luana, né? Luana, conta aí pra gente como é que é. E o que é interessante, né? Quando a gente começa a colocar, então, essas responsabilidades, então, eu só vou conseguir se eu tiver nesse tipo de ambiente, eu estou começando a colocar uma terceirização, ou seja, o outro tem a responsabilidade de conseguir fazer isso por mim. Então, eu vou ficar aqui esperando essa possibilidade. Então, enquanto essa possibilidade não for construída dentro da empresa, eu consequentemente não vou seguir adiante, eu não vou conseguir, eu preciso que a empresa faça isso por mim. E aí, esse tem um item, eu acho que eu ainda não falei nenhuma live sobre esse item, não. Eu vou falar muito rápido aqui sobre ele, porque o foco de hoje não é falar sobre isso, mas eu vou trazer uma outra live sobre esse tema, porque é bem legal. E o que acaba acontecendo aqui
é que a gente começa a entrar no que a gente chama de círculo de preocupação. O que é um círculo de preocupação? Círculo de preocupação é todas as vezes que eu começo a me preocupar com cenários externos e eu paro de olhar aonde eu tenho influência e aonde eu tenho como controlar. Ou seja, quando eu olho para dentro do meu dia a dia, o que eu tenho ali de possibilidades para influenciar outras pessoas a fazer o que eu quero e também olhando para esse meu dia a dia, o que está na minha mão, pura e simplesmente na minha mão para eu conseguir chegar aonde eu quero. E o problema do círculo de preocupação é que como ele olha é o famoso, talvez, aquele nuvem negra, aquela pessoa que está sempre olhando o problema, os outros, é a empresa, é o meu chefe, é o colega de trabalho que não ajuda, é a ferramenta da empresa que não tem, um sistema bem consolidado. E o grande problema é que todas as vezes que eu olho para esse círculo de preocupação, quanto mais tempo eu fico nele, mais eu ocupo espaço mental para isso. E aí, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? Quanto mais eu fico preocupada com as coisas, é como se eu não tivesse espaço no meu cérebro para tudo. Então, eu preciso, né? Eu preciso liberar espaço. O que acontece? Se eu ficar ali o tempo inteiro pensando na preocupação, consequentemente, eu acabo não indo para o caminho principal, que é o caminho onde eu efetivamente posso influenciar. Não vou falar sobre ele aqui agora. Mas quanto mais tempo eu passo pensando nos problemas, menos tempo eu tenho na minha mente para ocupar com as coisas que eu posso realmente influenciar. E é exatamente isso que vocês estão falando aí, sabe? Hoje o legado é seu, você que tem que construir essa história e querer colocar lá dentro. Você que é responsável, exatamente isso, sabe? Você é o responsável por isso. E, Luana, é interessante o que você está falando, né? Porque você vê, você falar, eu trabalhei numa empresa assim que tem clareza das coisas, mas para que as coisas fluam, né, as oportunidades e tudo mais, mas as pessoas precisam querer esse crescimento. Porque, vamos lá, eu nem quis falar, nem coloquei esses pontos aqui, mas tem muita empresa que até tem essa estrutura e a pessoa continua não querendo fazer nada, né? Ela está feliz que aí ela acha, então, que já que a empresa tem essa clareza, então agora ela tem que se preocupar com outra coisa. Então, a empresa agora tem que pagar pelos estudos dela. E eu já ouvi isso, né? Como eu trabalhei durante 7 anos em empresas e eu trabalhava no departamento de treinamento, uma das coisas que eu cuidava era de bolsas de pós-graduação, bolsa de curso, bolsa de estudo de idiomas. E várias pessoas, por diversas vezes, sentaram na minha mesa para falar que elas não iriam fazer nenhum tipo de pós-graduação, MBA, especialização em inglês, nem nada, porque elas iam passar para a empresa. Então, enquanto a empresa não pagasse, ela também não faria. E aí era impressionante isso, como é que a pessoa estava esperando agora, já que tinha pronto, então a empresa que pagasse para ela fazer isso. Sim, a gente volta para o autoconhecimento. A gente vai falar aqui de 2 comportamentos hoje, né? Que impedem o crescimento profissional. O primeiro, eu vou falar para vocês que todo mundo tem em alguma dose. E é saudável. O problema todo é a dose. Em que momentos eu tenho esse comportamento? Então vamos lá. Esse comportamento não é um comportamento negativo como um todo, né? Porque na hora que eu falar o comportamento, vocês vão achar que ele é negativo. Ele não é de todo negativo, porque tem momentos que a gente precisa ter esse comportamento no nosso dia a dia. O problema dele é a dosagem e aonde eu uso esse comportamento. Então, tem situações que ele vai ser benéfico, tem outras situações que ele não será. E esse comportamento é o comportamento da procrastinação. Então, o primeiro comportamento que impede o crescimento profissional é a procrastinação. E a gente sempre escuta a procrastinação como algo negativo, né? Porque parece que o procrastinar, que é o deixar para depois, essencialmente é ruim, essencialmente é negativo fazer, é algo que eu estou deixando para depois, então eu estou atrasando algo. E aí vamos pensar o seguinte: tem outras coisas, por exemplo, eu estou muito cansado.
e eu preciso descansar. O meu corpo sente que ele precisa descansar. Então, quando o meu corpo sente que ele precisa descansar e eu vou lá e dou aquela enrolada, não paro para fazer o que eu tenho para fazer, isso é um comportamento que me ajuda, porque eu estou empurrando, consequentemente, eu estou fazendo o meu corpo descansar para poder ele ficar melhor para efetivamente ir lá e fazer o que ele tem que fazer. Então, ele não é sempre ruim. Só que aqui a gente está falando de uma situação onde ele é ruim. E aí, o ponto principal aqui é: se eu acredito que o meu crescimento profissional ele depende de uma terceira pessoa, ou seja, ele depende da empresa pagar pelos meus estudos, da empresa ter um plano de carreira alinhado, do meu gestor me dar oportunidade, do meu colega de trabalho me ajudar a fazer com que eu faça um bom trabalho e cresça. Quando eu começo a acreditar que essas pessoas, essa terceirização, essa outra pessoa faça, me ajude, ou seja, eu só consigo chegar lá se essa pessoa me ajudar, à medida que o tempo passa e o resultado não chega, ou seja, vai passando o tempo e essas coisas não acontecem, eu entro numa empresa, a empresa não tem essa organização, eu não tenho acesso a essas informações, eu não tenho um gestor que me dá oportunidades de cara, eu começo a desanimar. E aí, gente, toda procrastinação, eu vou fazer em algum momento uma live de novo sobre inteligência emocional. Mas o ponto principal aqui da gente refletir é que a procrastinação, ela não necessariamente ela começa já nessa, em, nessa postergação das atividades e a postergação normalmente sem fim, né? Quando a gente olha para trás, assim, ela começa com desânimo. Então, ela começa com um desânimo por alguma coisa. E não porque, de fato, eu já comecei enrolando, eu já comecei empurrando aquela atividade para depois. Eu começo com alguma forma desanimado. E aí, o que acaba acontecendo, gente? Onde esse desânimo acontece? Porque se eu começo a acreditar que eu preciso desses fatores externos para dar certo, à medida que o tempo passa e o resultado não chega para mim, eu começo a desanimar. Se eu começo a trabalhar numa empresa, eu tenho uma expectativa de que eu vou ser promovida, eu não sou, eu começo a desanimar. Se eu entro numa empresa, acho que a empresa vai me dar projetos interessantes, a empresa não me dá, eu vou desanimando. E à medida que eu começo a desanimar, eu começo a desanimar também com a minha carreira, porque aí outras coisas começam a passar na minha cabeça. Entre elas de, será que eu quero ficar aqui? Será que se eu quiser sair hoje eu vou conseguir ir para um outro lugar? Será que eu indo para um outro lugar eu vou mudar? Muita gente acaba acreditando que, será que vale a pena eu ir para um outro lugar? E se eu chegar lá e for a mesma coisa que aqui? Ou seja, eu vou trocar 6 por meia dúzia. É melhor continuar onde eu estou. E mesmo que eu esteja infeliz, eu pelo menos sei como é que é aqui. E aí a pessoa começa a acreditar nessas histórias. E a procrastinação, ela começa a nascer dali. Porque eu começo a achar que não tem solução. Não tem solução, não tem alternativa. Não existe nada aqui que vai me levar a um resultado. Porque aqui não tá legal, mas se eu sair, eu também não tenho como garantir que vai ser legal. E se não for? E aí, como eu tô num lugar que eu tô ali, as coisas não acontecem, o resultado não chega, eu não sou reconhecido, eu automaticamente. Pois é, e assim, nem é só uma crença, sabe, Ju? Eu acho que antes da crença limitante vem um desânimo mesmo, de para que eu vou tentar outro lugar, entendeu? Talvez eu vá chegar lá e também não vou conseguir, então eu vou sair daqui que bem ou mal, essa frase eu já ouvi. Eu vou até começar a frase de novo. Eu já ouvi uma frase assim: bem ou mal, aqui é onde eu tô, as pessoas já me conhecem, eu já faço um trabalho, as pessoas gostam. Eu não cresço, mas eu também não corro risco de ser mandado embora. Então, para que eu vou procurar um outro lugar? Para que eu vou sair da onde eu estou e ir para uma nova empresa para ter que construir tudo isso de novo? Para ter que construir o meu nome, a minha reputação, a confiança, me darem possibilidade e eu ter que passar por toda essa provação de novo e de repente nem assim conseguir chegar na promoção que eu que eu quero chegar. Então a pessoa começa a falar, então deixa aqui. É uma mistura, sabe, de acomodação
com desânimo. Eu verdadeiramente acredito que a pessoa começa a desanimar, ela começa a desacreditar das coisas. E aí, a pessoa por desacreditar que um outro lugar vai dar resultado, vai fazer ela chegar onde ela quer, ela consequentemente começa a ficar ali, sabe, deixa a vida me levar. E aí vai se acomodando consequentemente. O que acontece nessa situação? Primeiro item, primeira coisa que a gente começa a fazer quando a gente entra nesse looping, quando a gente começa a entrar aí nessa espiral. Primeiro ponto é a gente parar de se desenvolver. Porque pensa o seguinte, para que eu vou focar em me desenvolver? Para que eu vou focar em melhorar, em colocar, em me aperfeiçoar em alguma coisa, se não vou me dar chance nenhuma aqui? Se eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar? Então não faz diferença. É mais fácil eu não fazer nada. E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente começa a achar que a gente não precisa mais se desenvolver, porque não vai dar em nada, automaticamente eu começo a ficar estagnado para o mercado, porque o mercado está evoluindo. E se tem uma coisa que a gente mais fala desde 2016 é que é essencial se manter em constante aprendizado. Então, antigamente era importante, a gente já falava sobre isso, mas agora está muito pior, porque como a gente está num mundo que está evoluindo e que está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, se a gente não consegue se manter atualizado, a gente não consegue ter uma boa empregabilidade, a gente não consegue boas oportunidades de emprego, porque o nosso currículo, a nossa história, os nossos conhecimentos estão parados numa forma de trabalhar antiga. Quando eu começo a parar de me desenvolver, uma outra coisa que começa a acontecer também, nessa sensação de desânimo, de deixar para lá, é eu começar a não querer me envolver em novos projetos. E eu vou falar sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso na quinta-feira, tá? Então guardem aí esse item. Eu vou aprofundar no tema da live de quarta-feira, de quinta-feira. Falei quarta, gente? Quinta-feira, tá? Quinta-feira. Hoje é terça, na live de quinta. A gente começa a parar de se envolver em novos projetos. O que começa a acontecer aqui? Se eu tô desanimado e eu acho que não vai dar em nada mesmo, para que eu vou me envolver em projeto novo? Para que eu vou saber? Para que eu vou me dedicar em estudar coisas novas, em me envolver em coisas do zero, conhecer uma equipe diferente? Você não vai me dar resultado, se eu não vou conseguir ser promovido, deixa para lá. Não vou fazer isso não. Deixa eu fazendo aqui o trabalho que eu tô fazendo sempre, que é mais fácil, eu já sei fazer. Me deixa aqui no meu canto. Aliás, essa é uma frase que eu já ouvi bastante também. Eu não lembro se foi de alguém da minha equipe. Eu acho que ninguém da minha equipe falou isso não, mas eu já ouvi isso nas minhas equipes antigas, tá, gente? Pelo amor de Deus, que minha equipe não se fala um negócio desse, quase morro. Mas as minhas equipes antigas, não, me deixa fazendo só, me deixa aqui no meu cantinho fazendo esse trabalho que eu já sei fazer. Eu não quero me envolver num novo projeto. E aí pensa o seguinte, eu não me desenvolvi, porque eu acho que eu não vou conseguir nada mesmo, então para que eu vou me capacitar? Aí eu começo também a não me envolver em projetos novos, afinal de contas, para que eu vou me dedicar em aprender uma coisa nova, conviver com um time novo? Putz, muito trabalho, não vou fazer não. Então eu paro de me envolver em novos projetos. E como eu começo a parar de me envolver em novos projetos, o que acontece no final? Meu currículo começa a ficar obsoleto. Porque pensem o seguinte, é muito natural que isso comece a acontecer. Porque se eu não estou em novos projetos, se eu não estou me desenvolvendo, se eu não estou me capacitando ali, se eu não estou constantemente me mantendo em movimento, consequentemente, meu currículo começa a ficar para trás. Meu currículo para de ser atraente para as pessoas, para de ser atraente para o mercado de trabalho. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Que a gente tem hoje para falar. E, mais uma vez, ô, Ju, obrigada. Que bom que você está gostando da live. Eu sou suspeita para falar também de mudança de emprego, né? Porque eu mudei 4 vezes de trabalho, de emprego, antes de abrir o meu próprio negócio. Hoje eu dou aula em 6 instituições de ensino, além de estar aqui. Então, eu realmente gosto de mudanças, conhecer coisas novas. E agora eu estou dando aula também como eletiva pela SPM em escola. Está sendo interessante o processo. Dar alguns conteúdos que eu dou aqui para vocês, só que falar com o pessoal que ainda nem entrou na faculdade. Então, vamos lá.
mais uma vez, só para a gente reforçar, a procrastinação ela não é ruim quando a gente efetivamente precisa descansar. Gente, aí tem pessoas que são muito pilhadas. Eu, por exemplo, sou uma delas. Eu sou uma pessoa muito pilhada. E mais uma Ju agora. Júlia e Juliana. A gente fica muito pilhado. Eu, pelo menos, sou muito pilhada normalmente para fazer coisas, atividades, ações, estar aqui no dia a dia. E aí, quando eu começo a fazer muito e o meu corpo ficar cansado, é importante para mim que eu consiga descansar. É importante que eu tenha a possibilidade de parar. Então, essa acomodação, em alguns momentos, ela é boa. Ela não é boa quando acontecem todos esses itens que eu falei para vocês. Essa espiral que vai fazendo com que eu não seja interessante para o mercado de trabalho. E o segundo ponto eu já imaginei, tá, que você era assim, tá, Ju? Eu imaginei, pelo que a gente já conseguiu mapear aqui, conversando, vendo você nas lives, eu já imaginei que você era dessas pessoas. Então, e você vai amar o conteúdo de quinta-feira. Você vai ver só quando eu falar o tema. Você vai achar, você vai super se identificar. Aliás, não minto, de terça-feira da semana que vem. O de quinta você vai gostar, mas o de terça-feira da semana que vem você vai amar. Muito bom. Ó, vou anotar aqui, vou até botar um print aqui para lembrar que eu tenho que falar sobre esse conteúdo. Gostei. Segundo fator que impede o crescimento profissional é ter um comportamento de vítima, se sentir vítima. Esse sim, aí eu não consigo achar nenhum ponto positivo, nenhum ponto que efetivamente faz sentido. Ó, o que você acha da gente falar sobre equilíbrio? Equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, como organizar a mente, me ajuda, tá? Hoje eu gostei dessa coisa de organizar, ó, botar em ordem a mente, pensar em algum tema nessa linha. Se sentir vítima, então, segundo comportamento que acontece, né, normalmente nas pessoas. E aí, esse comportamento, sinceramente, eu não consigo ver um ponto positivo nele por N motivos. E aí eu quero pegar e trazer coisas que eu vi nas empresas, que eu vejo quando eu sou consultora, que eu vi quando eu estava lá dentro e que acontece. Muitas vezes a pessoa não faz por mal, tá? Mas é um comportamento. Na quinta-feira eu vou falar ainda mais sobre ele, né? Eu vou trazer ele um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá. O que é esse comportamento de se sentir vítima, né? Como é que ele começa? E aí, se vocês repararem, se a gente fosse falar que a procrastinação é comportamento de vítima, tá bom, Lili, isso daí, ok, eu imagino. Só que é importante a gente entender aonde ele começa. Tudo tem uma origem, né? Então, vamos lá. Procrastinação começou no desânimo. Tentei fazer alguma coisa, não consegui, achei que eu ia ser reconhecido, não fui. Essa sensação de que eu achei que ia dar certo, não deu, faz com que eu comece a procrastinar, comece a desanimar, depois do desânimo vem a procrastinação. Esse comportamento de vítima, ele também não cai no nosso colo do nada. Existem pessoas que sim têm esse comportamento. Quinta-feira eu vou falar sobre pessoas que são assim. Mas aí eu tô partindo do princípio que se você está aqui assistindo essa live, você não fez isso, se você tem em algum momento esse comportamento, não foi por mal. Então, esse é o ponto principal. Eu não quero colocar que não, eu sou assim e eu acho legal ser assim. Você não acha legal. Você está aqui, eu tenho certeza que você não acha isso legal. Como é que começa esse comportamento de vítima, né? Ele começa quando a gente vê que o resultado não chega para a gente. Então, vamos lá. Fiz um excelente trabalho. Gosto do que eu faço, fui lá, me dediquei, entreguei tudo dentro do prazo, da forma como eu imaginei que iam querer que eu entregasse, e eu não consegui ser promovido. Aí, em paralelo, uma outra pessoa que foi promovida, eu começo a achar que essa pessoa não merecia tanto, ou não merecia mais do que eu. E aí, essa sensação de que eu fiz as coisas como deveriam ser feitas e ainda assim eu não cheguei no resultado, começa a construir essa sensação, esse sentimento de vítima. Então, não é uma coisa, às vezes, que cai do colo. A gente começa lá no trabalho, provavelmente, se a gente for lembrar lá do tempo que a gente começou, né, quando a gente se formou e começou a trabalhar, tudo era muito animador, né? Então, começar no emprego era muito animador, até se a gente precisasse pegar e fazer o trabalho
mais simples do mundo, quando a gente começa no emprego, a gente está animado. Principalmente quando a gente começa a nossa carreira. Porque a gente está começando, a gente não conhece, a gente quer ver, tudo é novo, tudo vale a pena. A grande questão, gente, é depois que o tempo passa. Então, quando a gente começa, né, quando a gente é recém-formado, quando a gente começa lá nos nossos primeiros empregos, é como se tudo trouxesse para a gente essa sensação de novidade. À medida que os anos vão passando, essa novidade ela vai acabando. Então, se a gente parar para pensar, hoje, por exemplo, eu estou há 12 anos formada, né? 12? Ó, louca, tentando fazer conta, gente. 12? 2017. Aí não vou fazer conta, não. Por aí, tá? 13 anos, não vou ficar fazendo conta de cabeça aqui, não. Até por aí. E aí, lá no início, tudo era muito animador. Depois, quando você começa a trabalhar e os anos vão passando, várias coisas vão acontecendo, né? Então a gente vai se acostumando, a gente vai fazendo, a gente se decepciona, a gente entra numa empresa, a gente acha que a empresa é maravilhosa, não é? Então tem uma série de coisas que começam a acontecer. Oi, Rômulo, desculpa não ter te dado boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Faz não, né? Melhor não, né, Ju? Melhor não fazer conta. E aí, o que acaba acontecendo? À medida que os anos vão passando, essas pequenas decepções, ou seja, essas pequenas sensações de que, poxa, eu ia conseguir, não consegui, eu ia fazer alguma coisa e não deu certo, eu fiz um puta trabalho, achei que o meu gestor ia me reconhecer e ele não me reconheceu. Então, essas pequenas ações, essas pequenas situações que acontecem, elas acabam me fazendo ter essa sensação, esse desânimo. E aí esse desânimo começa a gerar em mim um comportamento de vítima. A gente começa a sentir assim, poxa, por que o entorno cresce e eu não? Por que as outras pessoas que estão ao meu redor conseguiram e eu não consegui? Por que a pessoa do meu lado fez um trabalho e conseguiu ser promovida e eu também fiz um trabalho bom e não consegui? Então, gente, o que eu quero falar aqui no final é porque muitas pessoas acham, eu vou ainda entrar mais no detalhe desse comportamento de vítima. A gente acaba achando que esses comportamentos são de pessoas que começaram assim, são assim e trabalham, têm essa mentalidade. E a vida não é dessa forma. Então, muitas pessoas elas construíram, ela não chegou no mercado de trabalho assim. Ela não começou a carreira dela dessa forma. A vida, o que foi acontecendo na carreira foi fazendo ela se transformar nessa pessoa. Existem sim as pessoas que têm como modelo mental, e aí na quinta-feira a gente vai falar mais sobre isso, esse tipo de pensamento. E existem as pessoas que constroem esse pensamento por conta de situações que vão acontecendo dentro da empresa. Então eu começo a achar que existe uma certa perseguição. Então esse sentimento de vítima, ele vem junto com esse sentimento de perseguição. Ah, o gestor me persegue, o gestor não vai com a minha cara, ele está fazendo isso para me sacanear. Ou a minha equipe está fazendo isso para me sacanear. Ou tal coisa, o diretor está fazendo isso porque ele não gosta de mim. Não tem um motivo aparente, é pura e simplesmente não gostar. A gente começa a achar que tudo no nosso entorno, então, passa a ser culpa do outro. E aí sim é que começa o problema. Aonde o comportamento começa, a gente vai falar muito lá na semana do dia 5 de abril, quando a gente vai fazer o treinamento. E lá no dia 5 de abril, a gente vai falar sobre esses comportamentos e todas as situações. Mas o fato é que a gente precisa tirar isso. Então, eu vou falar lá na semana, lá no treinamento gratuito, como é que a gente tira isso, né? Como é que a gente tira isso da pessoa. Mas isso é normal. O que acaba acontecendo, né? A gente começa a achar que, primeiro, meu chefe me persegue, depois eu começo a achar que meus colegas de trabalho não me ajudam. Ah, poxa, eu pedi tal coisa, a pessoa não fez, tá vendo? A pessoa não vai com a minha cara. Eu queria, a pessoa não fez, sabe? E, pois é, na maioria das vezes não é pessoal. Só em algumas situações é, mas a maioria das vezes não é. A grande questão de ser ou não ser pessoal é que eu começo a construir essa história na minha cabeça a partir de situações que aconteceram. E eu começo a colocar também que eu não consigo fazer alguma coisa melhor porque, meus colegas de trabalho não me ajudam,
o meu chefe me persegue e eu preciso ter mais informações. As pessoas não me munem de informação, por isso eu não consigo seguir, eu não consigo crescer, eu não consigo fazer um trabalho melhor. Exatamente, muito bom, Ju. Fiz muito esse exercício de entender comportamentos para isolar questões emocionais e focar no racional. Muito bom. E a gente vai falar muito sobre isso no treinamento também. O ponto principal aqui é a gente entender que esses 3 itens, se a gente olhar pelo chefe, olhar pelos colegas de trabalho, acha que a gente depende dessas outras áreas, a gente começa a terceirizar o problema. E aí, qual é o grande problema desses 2 comportamentos, gente? A procrastinação e esse sentimento de vítima, eles são uma combinação muito perigosa. Porque a procrastinação faz eu paralisar, mas não é paralisar, gente, de eu parar de não, eu tenho que entregar um negócio até sexta-feira e aí eu vou empurrar com a barriga e só vou fazer isso na sexta-feira. Não é isso. Quando eu começo a procrastinar na minha vida profissional, na minha carreira, eu começo a desistir de me desenvolver. Eu começo a tornar o meu currículo um currículo não atraente, obsoleto para o mercado de trabalho, totalmente atrás, totalmente passado para o que está acontecendo agora. E quando eu junto isso e ainda coloco um comportamento de vítima, começo a achar que o meu gestor não gosta de mim, que eu não consigo as coisas porque tem uma questão pessoal envolvida, eu começo a reforçar a procrastinação, porque pensa, se eu acredito que eu preciso do gestor, o gestor não gosta de mim, então para que eu vou me desenvolver? Então, um alimenta o outro. E cada vez que eu procrastino, consequentemente, eu começo a me sentir mais vitimizado, porque eu fico cada vez mais distante da minha promoção. Então, esses 2, mais uma vez, eles não começam do nada, tem um histórico, tem uma historinha por trás, e essa historinha gera essas consequências. Eu, consequentemente, não consigo chegar onde eu quero. Todo mundo, em algum momento, vai trabalhar ou já trabalhou em empresas difíceis, empresas que os gestores são mais complexos de ajudar, que querem sim, não querem sabotar você, mas de alguma maneira estão preocupados com outra coisa, não estão preocupados com o seu desenvolvimento. E se a gente começa a depender dessas pessoas para conseguir chegar onde a gente quer, aí a gente está com um problemaço na mão, porque a gente está terceirizando essa responsabilidade. Foi sempre um prazer estar com vocês aqui. Convidem seus amigos. Eu sei, Ju, que você já está inscrita, já vi lá seu e-mail. Então, continue chamando suas amigas para cá. E quinta-feira a gente tem, então, um compromisso às 19h07, tá bom? Um beijo, gente. Uma boa noite para todo mundo e um excelente início aí de semana.